Bem-vindo ao canal A Maldição da Lua Cheia. Deixe seu like e ative o sininho para não perder o próximo episódio. O eco do grande emaranhado. A noite se estendia preguiçosa sobre a costa adormecida, salpicada por estrelas frias que pareciam observar com desdém os dramas humanos. Dentro da cabine que haviam alugado, um refúgio temporário e discreto, como tantos outros em sua errância, o silêncio era tão denso quanto a própria escuridão lá fora. Não o silêncio do vazio, mas o rescaldo de uma intimidade profunda, que ainda pulsava no ar aquecendo os limites do quarto. Donnie Faber, seu corpo atlético relaxado, mas sempre alerta, sentia a respiração suave de Clara ao seu lado. Seus cabelos negros, longos e com reflexos azulados sob a escassa luz que vinha da janela, emolduravam um semblante que, embora sereno, guardava a promessa de tempestades. Os olhos verdes, esmeraldas cintilantes mesmo na penumbra, estavam fixos no teto, mas sua mente via muito além, nas profundezas cósmicas que Clara havia revelado. Clara se moveu, seu corpo se aninhando mais perto, e a mão dela buscou a dele, apertando-o com uma força surpreendente para sua aparente fragilidade. Ela sabia, sem que palavras fossem ditas, que o tempo de descanso chegara ao fim. O diário do avô, guardado com reverência, estava sobre a mesa de cabeceira, aberto em páginas amareladas, repletas de caligrafia quase ilegível, ao lado do fragmento de osso polido que guardava em suas veias minúsculas a gravura de um mapa estelar. Aquela relíquia, mais antiga do que qualquer lobisomem que Donnie já houvesse caçado, era a chave para o grande emaranhado, o mal primordial, a própria fonte de muitas das abominações que infestavam o mundo. Ele sentiu o peso da missão, uma responsabilidade que superava qualquer outra. Erradicar a licantropia não era mais suficiente. Agora, a caçada visava a origem, a raiz, um inimigo sem forma, anterior ao tempo, mas que deixava sua marca na matéria. A urgência da tarefa roía a calma que a presença de Clara lhe trazia, mas era também essa mesma presença, e as noites de paixão avassaladoras que compartilhavam, que o munia de uma força renovada, uma razão para lutar além da simples obrigação. Aquele calor humano era o contraponto perfeito para a frieza do abismo que ele estava prestes a encarar. Com um suspiro quase inaudível, Donnie se levantou. O sobretudo de couro negro, com suas costuras prateadas de cruzes e runas bíblicas, parecia esperá-lo pendurado, um lembrete constante de seu destino. A cruz de prata antiga em seu pescoço estava fria contra sua pele, um talismã contra o impensável. Ele deslizou para dentro de suas roupas escuras e reforçadas, sentindo o couro das botas sólidas em seus pés. Clara, já desperta, entregou-lhe o diário e o osso, seus olhos refletindo a mesma determinação inabalável. As coordenadas, ela murmurou a voz rouca pela emoção, apontam para um lugar que nem mesmo os mapas modernos registram. O diário do meu avô o chama de Vale das Sombras Sussurrantes. Ele fala de rochas que sangram e um ar que rouba a memória. Donnie pegou os objetos com cuidado. O osso pulsava com um calor sutil em sua mão. Sua percepção aguçada já captava o eco de algo antigo, algo que transcenderia a distância. A luz sagrada de seus olhos verdes, por um instante, pareceu brilhar mais intensamente na penumbra. Eles estavam em algum lugar remoto do leste europeu, uma região esquecida onde as lendas ainda caminhavam com os vivos. O Civic preto, um sleeper que enganava com sua aparência comum, já estava pronto, o motor silencioso e potente aguardando o comando. Sob as estrelas, Donnie e Clara entraram no carro, as ruas estreitas e escuras da pequena cidade desaparecendo rapidamente no retrovisor. A jornada foi longa, através de estradas precárias que se transformavam em meros rastros de terra batida. A paisagem, outrora vibrante, gradualmente se tornou desolada. Árvores retorcidas estendiam galhos esqueléticos para o céu cinzento, e o ar ficou mais denso, pesado, carregado com um cheiro estranho de terra molhada e algo metálico. Donnie sentiu seu fator de cura reagir, uma leve formigação sob a pele, como se o ambiente em si fosse uma ferida aberta.
Finalmente, ao romper a crista de uma colina, o cenário se descortinou. Não havia vale, mas uma vasta depressão na terra, um buraco negro e disforme que parecia ter sido esculpido não pela erosão, mas por uma força cega e primordial. No centro, uma formação rochosa bizarra, quase alienígena, erguia-se como um monumento à dor. Suas superfícies eram de um vermelho escuro, úmido, quase vivo, e à medida que se aproximavam, Donnie pôde jurar que via sulcos finos, como veias, escorrendo um líquido escarlate. As rochas que sangram do diário de Clara. Um frio glacial subiu pela espinha de Donnie, algo que nem mesmo as piores manifestações licantrópicas haviam provocado. Não era o medo de uma fera, mas o temor do vazio, da antítese da vida. O cheiro metálico agora era inconfundível. Sangue. Sangue antigo, coagulado, impregnado na própria pedra. E o silêncio. Um silêncio opressor, sem canto de pássaros, sem zumbido de insetos, como se o som tivesse sido engolido por aquela ferida na terra. Donnie desligou o motor do carro, e o som foi engolido imediatamente. Os olhos verdes faiscavam, absorvendo cada detalhe da paisagem desoladora. Ele sentiu a presença, não de um lobisomem, não de um espectro, mas de algo muito mais antigo e maleável. Uma escuridão que parecia respirar. O grande emaranhado não era uma criatura, era um lugar, uma infecção, um estado de ser que se materializava ali. Ao seu lado, Clara apertava o diário contra o peito, os olhos arregalados, refletindo o mesmo terror e fascínio. Eles haviam chegado ao limiar do pesadelo, e a jornada para erradicar a escuridão primordial estava apenas começando. Donnie sabia que cada passo dali em diante seria um mergulho mais fundo no abismo, e a verdadeira natureza do mal que ele caçava estava prestes a se revelar. Donnie sabia que cada passo dali em diante seria um mergulho mais fundo no abismo, e a verdadeira natureza do mal que ele caçava estava prestes a se revelar. O silêncio era tão denso que quase parecia gritar, um vácuo ensurdecedor que comprimia o peito. Donnie abriu a porta do Civic com um movimento fluido, o couro negro de seu sobretudo rangendo suavemente, um contraste profano com a quietude mórbida do local. Seus olhos verdes, outrora brilhantes como esmeraldas sob a lua cheia, agora eram faróis sombrios na penumbra persistente do vale, escaneando cada sombra, cada contorno disforme daquele buraco na terra. Ao seu lado, Clara saiu com passos hesitantes, o diário de seu avô firmemente apertado contra o corpo, como se o antigo volume pudesse de alguma forma protegê-la da iminência daquela paisagem corrompida. Seus olhares se encontraram por um breve instante. Uma troca silenciosa de vulnerabilidade e resolve. A lembrança das noites de paixão avassaladoras que compartilhavam servindo como um eco de calor humano em meio à frieza cortante que os envolvia. Essa conexão profunda era sua âncora, um lembrete do que era real e digno de ser protegido do horror que se desdobrava. O ar. O ar era o primeiro perigo tangível. Não apenas o cheiro metálico de sangue antigo, que agora Donnie sentia impregnar seus pulmões com cada respiração, mas a própria essência do oxigênio parecia alterada. Uma névoa quase invisível, pesada e fria, pairava baixa, e Donnie sentiu uma estranha pressão na têmpora, como se memórias antigas tentassem escapar de sua mente, desvanecendo-se nas bordas de sua consciência. Era o ar que rouba a memória, do diário de Clara, uma lenda que agora se tornava uma realidade assustadora. Ele ergueu a mão, sentindo a umidade gélida na pele. Seus sentidos sobre-humanos gritavam em alerta, mas não para uma ameaça física imediata, e sim para uma invasão insidiosa, uma corrupção sutil que se infiltrava através dos poros da mente. Mantenha-se perto, Donnie murmurou sua voz baixa e controlada, mas com uma firmeza que dissipava o eco das suas próprias palavras. A cruz de prata em seu pescoço estava ainda mais fria, absorvendo a energia maligna ao redor, ou talvez tentando repeli-la. Ele retirou o fragmento de osso de seu bolso, a relíquia pulsando com um brilho fraco e errático, como um coração moribundo, em sintonia com a pulsação inaudível do vale.
O osso agia como uma bússola primordial, apontando diretamente para a formação rochosa no centro da depressão. Eles começaram a descida, o terreno arenoso e irregular cedendo sob suas botas. A cada passo, o vale das sombras sussurrantes parecia se fechar em torno deles. As rochas vermelhas, que de longe pareciam monolitos de sangue coagulado, revelavam de perto uma textura porosa e úmida como carne exposta. Pequenas poças de líquido escarlate formavam-se em suas reentrâncias, e Donnie se ajoelhou para examiná-las. Não era apenas água misturada com minerais. O fator de cura em seu corpo reagiu com um arrepio incômodo, e sua percepção aguçada captou um leve odor ferroso metálico, que não era de sangue humano, mas de algo mais antigo, mais primordial. Sangue de pedra, ou talvez sangue da própria terra corrompido. O diário diz que estas são as cicatrizes de um cataclismo, Clara sussurrou, a voz tensa, seus olhos fixos nas rochas. Um evento que rasgou a realidade e abriu uma ferida. Meu avô acreditava que o grande emaranhado não é uma criatura, mas a própria essência da distorção. Um eco do vazio que se materializou neste lugar. À medida que se aproximavam do centro, a pressão sobre a mente de Donnie se intensificou. Fragmentos de imagens estranhas e desconexas flutuavam em sua visão periférica, rostos sem forma, paisagens impossíveis, sussurros em uma língua que jamais havia ouvido. Não eram lembranças suas, mas resíduos, ecos de mentes que haviam sucumbido ali. O ar que rouba a memória não apenas apagava, mas também infundia, preenchendo o vazio com o que restava dos outros. Donnie fechou os olhos por um instante, respirando fundo, e a luz sagrada em seus olhos verdes pulsou com força, repelindo a invasão psíquica, fortalecendo as muralhas de sua própria mente. Eles alcançaram a base da maior das formações rochosas, um pilar retorcido que se elevava de forma obscena para o céu cinzento. No solo ao redor, Donnie encontrou os primeiros sinais dos secundários que a história prometia. Não eram seres vivos, mas vestígios de uma tragédia coletiva. Fósseis petrificados, alguns ainda reconhecíveis como formas humanas, mas distorcidas, retorcidas em expressões de terror eterno, como se tivessem sido capturados em um instante de agonia insuportável. Seus corpos haviam sido absorvidos pela rocha, ou talvez transformados na mesma substância sangrenta. Eram as vítimas do vale, aqueles que vieram antes, talvez atraídos pela mesma curiosidade que agora impelia Donnie, ou simplesmente perdidos e arrastados para a escuridão. Clara soltou um gemido abafado, apontando para um dos fósseis. Meu avô. Ele descreveu algo assim. Uma família de exploradores que desapareceu há um século. Dizia que aquele que olha para o grande emaranhado torna-se parte dele. Donnie se ajoelhou novamente, examinando um esqueleto petrificado. No que fora o peito, havia uma insígnia antiga, corroída, mas ainda identificável como o símbolo de uma sociedade secreta de alquimistas e místicos que ele já havia pesquisado em outra caçada. Não eram simples vítimas, eram buscadores, talvez tentando decifrar o mistério do grande emaranhado, e haviam falhado. Isso não era uma armadilha aleatória, era um filtro, um cemitério para aqueles que se aventuravam a sondar o inominável. O fragmento de osso em sua mão agora brilhava com uma intensidade constante, seu calor quase queimando a palma de Donnie. A ponta não apontava para as rochas, mas para uma fenda escura e quase imperceptível na base do pilar maior, uma abertura que parecia engolir a própria luz. De lá vinha um hálito gélido, carregado com um cheiro indescritível de vazio e poder bruto. Donnie sabia que era ali. O covil de escuridão original. Ele se virou para Clara, seus olhos verdes fixos nos dela, a determinação inabalável de sua alma refletida. Estamos perto do coração da ferida, ele disse, a voz ecoando apenas dentro da fenda. O grande emaranhado não é algo que se caça com prata ou magia. É uma ausência, uma desconstrução. E para erradicá-lo teremos que mergulhar em sua essência. A atmosfera se adensava, os sussurros invisíveis se transformando em um coro dissonante que ameaçava quebrar a barreira da sanidade.
A verdadeira batalha de Donnie não seria contra uma fera, mas contra o próprio conceito da inexistência. A entrada escura beckoned prometendo não uma luta de carne e osso, mas um confronto com a antítese de tudo o que era e de tudo o que ele havia conhecido, a antítese de tudo o que era e de tudo o que ele havia conhecido. A entrada não era escuridão, mas um vácuo faminto que engolia a própria noção de existência. Donnie não hesitou. Sua mão buscou a de Clara, um aperto firme que era sua âncora, um elo forjado nas noites onde a intimidade desfazia a escuridão do mundo lá fora. Seus olhos verdes, agora faróis esmeraldinos, fitaram o abismo. Com um aceno quase imperceptível, ele a conduziu para dentro. O ar lá era um vácuo gélido, um silvo inaudível que ressoava diretamente na mente. O fragmento de osso em sua palma vibrava frio, seu brilho um lúgubre pulsar azulado que apontava para as profundezas. Os sussurros, antes distantes, tornaram-se um coro cacofônico, vozes de desespero e esquecimento atacando suas muralhas mentais. Donnie sentiu a ânsia de se render, mas a imagem de Clara ao seu lado, o calor de sua mão e as memórias da vida compartilhada reacenderam a chama em seu espírito. Ele apertou a mão dela, um lembrete mudo de sua realidade. Sua cruz de prata antiga irradiou uma luz prateada, e seus olhos verdes, refletindo a aura sagrada, tornaram-se uma barreira intransponível. A rampa desembocou em uma vasta caverna, mais um vácuo do que um espaço. No centro, não havia criatura, mas uma coluna de escuridão absoluta que distorcia a própria realidade à sua volta. Era o grande emaranhado, a ferida aberta que devorava sanidade, memória e existência. A pressão era insuportável. Donnie viu faces amadas distorcidas e depois apagadas. Ele não tem forma, Clara gritou, sua voz lutando contra o silvo ensurdecedor. É antimatéria, o eco de um universo que nunca deveria ter existido. Donnie fechou os olhos, respirando fundo, concentrando-se no que era. Ele era Donnie Weber, caçador, protetor, amante. A luz sagrada de seus olhos irrompeu, não para repelir, mas para afirmar. A cruz em seu peito pulsava agora com um brilho ofuscante, uma lança de luz espiritual contra o coração do vazio. Ele não podia atacar a ausência, tinha que preenchê-la com sua própria existência, com sua força de vontade. Ele avançou em direção à coluna de escuridão, Clara um passo atrás, sua mão ainda firme na dele. De seu corpo, de sua alma, jorrou uma onda de energia pura, uma luz verde esmeralda que se misturava ao brilho prateado de sua cruz. A luz colidiu com a escuridão em um silêncio perturbador, como se o universo prendesse a respiração. A coluna de escuridão tremeu. O coro de sussurros intensificou-se em um grito mudo de fúria. Donnie sentiu uma dor aguda na mente, o emaranhado lutando para invadir, mas ele se manteve firme. Ele sustentava a realidade contra a aniquilação. O osso! Clara gritou, a voz rouca, mas com convicção. É um selo, não para destruir, mas para conter. Donnie compreendeu. Com sua vontade como guia, ele ergueu o fragmento de osso e o lançou. No momento em que penetrou o vazio, houve uma implosão. A coluna de escuridão encolheu, contraiu-se. O grande emaranhado não foi destruído, mas contido, selado. O fragmento de osso pulsava no centro da escuridão condensada, uma pequena estrela azulada aprisionando o vazio. A coluna de ausência transformou-se em uma esfera negra do tamanho de uma bola de boliche, suspensa no ar, emitindo uma aura de frio silencioso, mas inofensivo. O covil de escuridão original agora um túmulo silencioso. A tensão se desfez, deixando um cansaço avassalador em Donnie. Seus olhos verdes voltaram ao seu brilho normal. Ele cambaleou ligeiramente, mas Clara estava lá, seu braço forte ao redor dele. Ela o olhou, os olhos cheios de admiração e alívio. Você conseguiu, ela sussurrou. Donnie assentiu. Ele havia confrontado o vazio e, por um breve momento, havia se recusado a ser consumido por ele. E ele havia vencido. Por enquanto. Por enquanto. A frase ecoou no vazio recém-selado, uma verdade fria que se instalou na alma de Donnie.
A vitória não era a aniquilação, mas a contenção. O grande emaranhado, agora uma esfera negra e inerte, flutuava no centro da caverna, um testemunho silencioso de uma batalha vencida e de um perigo latente. Era o fim de um capítulo, mas não do livro. Clara, ainda agarrada a ele, apertou seu braço, e a força de seu toque era um bálsamo para a exaustão que se infiltrava em seus ossos. A adrenalina dava lugar a um cansaço que parecia arrancar pedaços de sua própria essência, mas o calor dela era a âncora que o impedia de se perder na melancolia da vitória. Ele a olhou, e nos olhos dela viu não apenas admiração, mas uma compreensão profunda da linha tênue entre a existência e o nada que ele acabara de defender. Suas noites de prazer intenso não eram apenas escape, mas a forja onde a humanidade deles se consolidava, o calor que expulsava a frieza do abismo. Naqueles momentos de entrega, na pele contra a pele, no entrelaçar dos corpos e das almas, Doni encontrava a prova irrefutável da vida, da beleza, do ser, que ele dedicava sua existência a proteger. Esse laço invisível e inquebrável era sua verdadeira armadura contra o vazio. Com um suspiro quase inaudível, Doni se afastou da esfera negra. O fragmento de osso, agora parte dela, irradiava um brilho azulado fraco, um coração frio batendo no peito da escuridão aprisionada. Era um selo potente, mas também um lembrete de que o mal havia sido subjugado, não eliminado. Aquele covil de sombras, por enquanto, seria seu túmulo e seu guardião. Eles não podiam levar a esfera. Seu poder residual, mesmo contido, era imprevisível demais para ser transportado. Ela deveria permanecer ali, um segredo enterrado nas profundezas da terra. A saída da caverna foi um contraste gritante. A luz cinzenta do amanhecer filtrava-se pelas frestas das rochas, revelando um mundo que continuava indiferente à batalha cósmica que se desenrolara em suas entranhas. O ar fresco da manhã, ainda orvalhado, lavou o paladar da escuridão da mente de Doni. O Honda Civic preto, polido e silencioso, esperava por eles, um refúgio de normalidade em um mundo que jamais seria normal para Doni Weber. No caminho de volta, o silêncio preenchia o carro. Não um silêncio vazio, mas um carregado de experiências compartilhadas, de medos superados, de uma conexão que transcendia a necessidade de palavras. A mão de Clara repousava na coxa de Doni. Um toque leve, mas repleto de significado. Seus olhos verdes, agora serenos, fitavam a estrada à frente, mas sua mente estava longe, revivendo os momentos em que se recusara a ceder ao nada. Ele havia confrontado o conceito da inexistência e sobrevivido. Isso mudava tudo. Sua missão, antes focada nos licantropos, havia se expandido para um plano mais vasto, mais antigo, onde a própria tapeçaria da realidade parecia se desfiar. Ao chegarem a um motel discreto na beira da estrada, Clara o puxou para perto. Em seus aposentos, sob a tênue luz do quarto, ela tirou o velho diário de seu avô da mochila. As páginas, amareladas e gastas, pareciam vibrar com segredos. Ela o abriu em uma página marcada, seus olhos percorrendo as anotações apressadas e quase ilegíveis. Doni a observava sua postura ereta, mas a tensão visível em seus ombros largos. Ele não falou apenas sobre o grande emaranhado. Clara sussurrou, a voz embargada por uma nova onda de apreensão. Ele sabia que selá-lo não seria o fim. Ele fala de ecos do vazio, fragmentos remanescentes que, com o tempo, podem se manifestar de outras formas, em outros lugares. Não como lobisomens, mas como uma perversão mais sutil. Uma corrupção que se aninha na alma humana, distorcendo o eu. Ela virou a página, revelando um desenho. Não era um mapa estelar, mas um intrincado glifo, uma espiral de símbolos antigos que parecia se contorcer na própria folha. Abaixo, uma única linha de texto, escrita com uma caligrafia tremida. O coração da inexistência sangra em 1000 lugares. Doni sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, mas seus olhos verdes se acenderam com uma nova determinação. O inimigo havia mudado, ou talvez havia se revelado em sua verdadeira complexidade. Não era mais apenas a fera na lua cheia,
mas a própria sombra que se esgueirava pelas frestas da alma. A caçada estava longe de terminar. Na verdade, ela havia apenas começado, em um plano muito mais sombrio e íntimo. Ele ergueu a cruz de prata em seu pescoço, o metal frio contra a pele bronzeada, e sentiu o pulsar da luz sagrada. A jornada para erradicar a maldição da licantropia havia levado a uma verdade ainda mais aterrorizante. A maldição do próprio vazio, que agora ameaçava o coração da humanidade. Donnie Weber, o caçador de lobisomens, havia se tornado o guardião de uma linha tênue, e o sussurro dos ecos do vazio seria seu próximo chamado. Não perca o próximo episódio de A Maldição da Lua Cheia. Inscreva-se para continuar acompanhando a jornada de Donnie Weber.